E aí, gente, vamos continuar falando sobre essa rede que substitui aquela velha lógica manicomial? Gente, eu sou o Léo Caldeira, para quem ainda não me conhece, né? Estamos aqui num bate-papo aqui já de vários vídeos com o Fábio, professor que está trazendo aí uma série de coisas muito legais e pelo menos para mim muito novas, tá? E nós vamos continuar aqui essa conversa falando sobre saúde mental. Nós estamos começando aí a dar nomes para essa tal rede, né, que o Fábio nos ensinou aqui, que ela vem justamente para substituir uma velha lógica, um velho jeito de fazer, mas também um velho jeito de pensar, né, com nomes que a gente já não usa mais, com definições que já são ultrapassadas, porque, né, a gente está aí avançando cada vez mais no conhecimento, na cultura e na ciência como um todo, né? Então, bora ouvir o que ele tem a dizer e nos ensinar aí nessa nossa próxima aula. Então, diante de qualquer emergência em saúde mental, de qualquer suspeita de uma emergência em saúde mental, é sempre bom a gente pensar, teve um movimento de luta que não quer as pessoas presas, excluídas, violentadas, e que esse movimento de luta, né, junto com o movimento político, institucional, né, que se torna lei, a gente tem uma lei de reforma psiquiátrica no Brasil, que é a Lei 10.216, sancionada em 2001, é recente, mas essa luta é desde os anos 70, que vai garantir um tratamento em liberdade, aberto, com dignidade, humanizado e que considere essas pessoas enquanto sujeitos, enquanto cidadãos. Então essa rede ela se constitui basicamente de alguns dispositivos, tá? Territorializados, ou seja, distribuídos pela cidade, que são os chamados CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. O próprio nome psicossocial já diz, nós vamos cuidar disso que foi nomeado como doença, como sintoma, como psicológico, como mental, como psiquiátrico, né? Mas a gente também vai cuidar de algo amplo, que é social. Porque não adianta só tomar remédio, não adianta ficar internado, não adianta ficar só indo ao psicólogo ou psiquiatra para consulta, se não tiver uma intervenção na cultura, na sociedade. Porque senão a lógica manicomial permanece. Ó, se imagina não vai num teatro, num cinema, sim, vai trabalhar, né? Imagina um jovem, ele vai, é atendido pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, toma uma medicação, mas quando ele chega lá na escola dele, ninguém o inclui. Quando ele chega na pracinha do bairro onde ele mora, ninguém quer brincar com ele, ninguém quer conversar. Então, a saúde mental vai intervir em alguns pontos nesse sentido da cultura. Então, vamos transformar o pensamento que a sociedade criou sobre a loucura. Vamos mostrar para a sociedade que não é assim, né? Que não é algo para ter repulsa, para querer manter distância. Mas começa-se com o CAPS, tá? Que aqui em Belo Horizonte se chama CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental. É um CAPS. Na lei está escrito CAPS, mas algumas cidades usam nomes diferentes, tá? Eu já trabalhei em cidades que chamava CLIPS. Eu já trabalhei com pessoas de cidades que chama Sésamo. Então, cada cidade pode dar um nome, vamos dizer assim, fantasia, mas todos são CAPs. Então, temos os CAPs adulto e os CAPs infanto-juvenil. Além dos CAPs adultos, nós temos os CAPs álcool e drogas. Como que funciona isso, gente? Geralmente, um CAPs adulto, que pode ser nível 1, 2 ou 3. O que isso significa? Se uma cidade tem uma população muito grande, por exemplo, Belo Horizonte, né, a capital mineira, tem um contingente populacional grande. Então ela precisa ter CAPs 3. CAPs 3 é porque funcionam 24 horas todos os dias. Não fecha nem um dia. Tá? Já um CAPs 2 é um CAPs intermediário, uma cidade de médio porte. Geralmente ele para de funcionar às 18. O CAPS 1, para uma cidade menor, de pequeno porte, ele também deixa de funcionar às 18. Além dessa questão do horário,
tem uma questão da equipe. Todos os CAPs, o 1, o 2 e o 3, eles vão contar com psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, oficineiros, podem ter pedagogos, terapeutas ocupacionais, tem uma equipe mínima. Se ele está numa cidade que tem uma população grande, tem mais técnicos. Então um CAPS 3 tem mais funcionários do que um CAPS 1. Mas todos ofertam basicamente os mesmos serviços, que seriam acompanhamento psicológico, consultas psiquiátricas, acompanhamentos com terapeuta ocupacional, realização de oficinas, intervenções na cultura. Como que é essa intervenção na cultura? Realizar uma festa, realizar um grupo para produzir, por exemplo, panos de prato. E esses panos de prato vão ser vendidos para a sociedade. Quando alguém compra e fala assim, olha, quem fez foram os usuários lá do CAPS. As pessoas já começam a mudar um pouco da noção e da visão da loucura. Olha, eles conseguem construir, produzir alguma coisa bonita, eles podem trabalhar, inclusive, então eles podem... Às vezes essa pessoa até pensa, eu posso empregar essa pessoa. Sim. Né? Ou mesmo que ela ideal, não né? vai trabalhar ali no primeiro momento dentro do mercado formal de trabalho, ela sabe fazer uma coisa que pode ser vendida e aquilo vai se transformar em renda, em autossubsistência ali, né? Uma forma de trabalhar consigo mesmo, né? Então, alguns usuários da saúde mental talvez não vão trabalhar no mercado formal, mas podem produzir, gerar renda, né? Podem produzir uma pintura, tem pessoas que pintam quadros maravilhosamente bem, pessoas que vão produzir um bico no pano de prato, uma pintura no pano de prato, algum enfeite para casa, e vão poder vender e gerar renda para si mesmo, né? Então, os atendimentos eles vão ser diversificados nesse sentido. Vão ter consultas com psicólogos, com psiquiatras, atenção da enfermagem, vão participar das atividades com terapeuta ocupacional, que podem ser individuais ou em grupos, né? E vão permanecer ali durante um momento de crise, quando está mais difícil para eles. Então, eles chegam lá de manhã, se eles participam de um CAPS 1 ou um CAPS 2 que fecha às 18, então eles chegam de manhã, participam de várias atividades, intervenções, chegam no final da tarde, eles vão embora para casa, eles não vão ficar internados, porque a reforma quer manter a convivência social e familiar. Pessoa, se ele vai melhorando, né, os profissionais ali vão pensando, olha, então essa pessoa não precisa vir todos os dias, agora ela pode vir 3 vezes na semana, ela pode vir 2 vezes, até chegar em uma vez. Então agora ela vem só para consulta. Ela vem, consulta e vai embora, porque ela está bem. Ela não precisa vir aqui com uma certa intensidade, né? Então isso é pensado aí na lógica de funcionamento dos CAPs, que aqui se chama SERSAM. Isso tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Porém, lembrando, adultos, né, a partir dos 18 anos, vão ser atendidos em CAPs adultos, em SERSAMs para adultos. Ou o SERSAM 1, 2 ou 3, modalidade 1, 2 ou 3. Lembrando que o 3 funciona 24 horas. Por que ele funciona 24 horas? Porque em uma crise, Léo, essas pessoas não precisam ser remetidas para o hospital. Elas já ficam ali no próprio SERSAM, não é a lógica da internação. Já tem uma equipe que acompanha, que conhece o caso, sabe do que se trata, então está mais habilitada para dar um tratamento melhor, mais humanizado, e aquela pessoa pode pernoitar ali, como se ela tivesse, entre aspas, internada. Então ela dorme ali 1 noite, 2, 3, porque ela não dá para ela voltar para casa naquele dia. E se não tem um CAPS 3, né? O que se faz em cidades que só tem um CAPS 1 ou um CAPS 2, que fecham geralmente às 18? Há uma parceria, como os serviços de saúde mental funcionam em rede dentro do SUS, há uma parceria com o Hospital Geral.
Então é de uma cidade do interior. Às vezes não tem aquela infraestrutura, mas tem a parceria. Tem a parceria. Então, se não tem, é de uma cidade menor. Não funciona 24 horas. Está em crise, vai mandar para a capital para poder internar? Não. Vai ir para o hospital geral à noite, passa a noite no hospital geral, no outro dia volta para o CAPS. Até ter alta. E tem a lógica do acompanhamento também, né? Que é muito interessante. Então, mesmo que a pessoa não tenha o Sersan 3 naquela cidade, o Sersan tem uma ficha daquela pessoa que já vem acompanhando, o Sersan, né? Os CAPs, que aqui são Sersans, ele se torna a referência. Então, ele é o principal dispositivo da rede. Então, as pessoas não vão mais para o hospital psiquiátrico, procuram um CAPS, procuram um Sersan. Esse serviço vai ser a referência para aquele sujeito. Vai ofertar essas modalidades de atendimento e vai, inclusive, articular a rede de acordo com cada caso. Então, se para o caso de fulano precisa pernoitar, passar uma noite, não dá para ir para casa, que está em crise, mas ele não funciona 24 horas, então o CAPS vai acionar a rede, ele vai ser acolhido num hospital geral, vai passar a noite lá, medicado, tudo certinho, no outro dia ele volta para o Sersan. Com o passar do tempo, quanto mais o sujeito vai se estabilizando, vai melhorando, o Sersan, né, os CAPs vão liberando no sentido de reduzir a frequência. Então, às vezes, ia a semana inteira, vai passar aí uma vez na semana, vai passar aí de 15 em 15 dias. Ou até mesmo, casos mais leves, podem inclusive ter alta. Ou seja, eles foram acompanhados e tratados, naquele momento estava difícil, estava tenso. Agora está tranquilo. Então agora ele pode ir para onde? Para uma unidade básica de saúde, que pode dar uma continuidade naquele tratamento. Ah, e se surta de novo? E se entra em crise? Se fica difícil de novo? A unidade básica de saúde referencia de novo para aquele serviço de saúde mental de referência, para um CAPS, para um Sersan. Isso tanto para adulto quanto para criança e adolescente. No caso de criança e adolescente, a especificidade é que elas precisam manter outros vínculos na rede. Então, no CAPSI, geralmente as crianças vão no CAPSI, são cuidadas, são tratadas. Então, são crianças de até 18 anos, tá? Fez 18, vai para o serviço de adulto, e que aqui em Belo Horizonte chama Sersami, um Sersan-I, tá? Um Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil. Porém, elas precisam da escola, né? Toda criança tem que estar na escola, todo jovem. Então, a ideia é que façam um tratamento, mas que também permaneçam na escola. Além disso, como a questão da cultura, da inserção social é importante, a reforma pensou nos centros de convivência. São espaços de arte. Não é só, é só para quem é usuário da saúde mental. Não, é um espaço de convivência. Se você sabe tocar um violão, se você gosta de bater um papo, se você está tranquilo, fazer pintura, fotografia, tem um centro de referência, um centro de referência voltado para a questão da arte, um centro de convivência voltado para a convivência de usuários da saúde mental. Você pode ir participar, nada te impede. Você pode ir lá para bater papo, tocar um violão, cantar uma música, ensinar a pintar. A ideia é da convivência. Esse espaço, o contrário daquela lógica de antes. O contrário da lógica anterior. A gente pode entrar a qualquer hora, né? Legal isso. Então existe uma rede composta por um serviço de referência, que são os CAPs, em modalidades, tanto para adultos quanto para criança e adolescente. Tem um centro de convivência e, além disso, tem as chamadas residências terapêuticas. Porque tem pessoas que perderam o contato com a família, que a família não quer, apesar de que isso é problemático, né? Porque o Ministério Público pode ser acionado, tem toda uma questão, não é só não querer alguém, não é um objeto, mas tem pessoas que não estão ali, não podem conviver com a família, então existe uma rede de residências terapêuticas em que moram apenas usuários da saúde mental, para eles não ficarem em situação de rua, né? Então eles moram ali e são assistidos por essa rede de saúde mental. Sempre pensando, gente, que ela não é autossuficiente. Ela precisa de conversar com a educação, com a assistência social, com o esporte, com todos os serviços. O abrigo
Isso é uma reeducação, né? Assim, social completa, né? O abrigo precisa de um serviço na saúde mental, uma intervenção, aciona, conversa com a saúde mental. A saúde mental precisa de alguma coisa do abrigo, vai fazer um serviço em conjunto, porque a ideia da reforma psiquiátrica é que os sujeitos sofrem de um todo. Isso que a gente chama de louco, de doido, que no comum foi chamado de doente, de transtornado mentalmente, é uma pessoa integral. Ela não sofre de algo só da mente, da cabeça, do psiquismo ou do organismo. Ela sofre na sua existência como um todo. E nós precisamos de tudo. Se a gente precisar de remédio, nós vamos tomar remédio. Precisa de psicólogo. Mas a gente também precisa de arte, a gente precisa de cultura, a gente precisa de educação, a gente precisa de comida. Então a saúde mental vai pensar nesse sujeito como um todo. Então por isso que é importante que a rede de saúde mental se articule à rede ampla, converse o tempo inteiro com a rede ampla. Tá? Muito legal, né, gente? Mais uma vez o papo chega na gente, a gente sempre, eu pelo menos estou aqui aprendendo várias coisas novas, pensando, né, no nosso papel nisso, né? Eu espero que esse vídeo seja para vocês o que tem sido para mim, assim, um convite para que nós cada vez mais venhamos nos envolver com isso, entender que a gente tem tudo a ver com esse papo, né? E que nós somos parte dessa nova lógica que a gente quer construir, né? E que desconstrói aquela velha que a gente já viu que não funcionou, que não deu muito certo, né? Então, assim, tá nas nossas mãos também, né? Eu achei muito legal, mais uma vez te agradeço, Fábio, por tanto aprendizado aí. Espero que vocês também estejam gostando e o papo ainda não encerra aqui, tá? Então não deixe de mandar suas perguntas, questões, sugestões para que nós possamos continuar esse papo aqui muito legal. Obrigado, um abraço, até a próxima.